Descubra como tornar sua gravidez mais saudável, tranquila e feliz usando o método Pilates para gestantes, o guia absolutamente completo. Você sabia que pode ter uma gravidez absolutamente saudável, tranquila e feliz? Já imaginou eliminar por completo ou reduzir drasticamente os desconfortos da gestação em qualquer fase? Imaginou ainda que incorporar uma medida fácil e simples à sua rotina pode trazer incontáveis benefícios a você e a seu bebê? Então, continue lendo esse artigo e você vai se surpreender com o que o método Pilates para gestantes poderá lhe proporcionar nessa fase tão importante para uma mulher. Conheça tudo o que você precisa saber. O que acontece com o corpo na gestação? Gravidez e a montanha-russa das emoções. Os benefícios do Pilates antes, durante e depois. O que acontece com o seu corpo na gestação? Ah, estou grávida. Que maravilha! Mas, espera aí, o que vai acontecer agora? Bem, as emoções são bem intensas logo no início desse período. É uma mistura de felicidade e medo, como numa montanha russa. Mas calma, falaremos das emoções mais tarde. Primeiro, vamos descobrir quais são as alterações físicas que o corpo feminino sofre nessa fase? Alterações físicas? São muitas? Sim, mas fique tranquila. O corpo feminino está totalmente preparado para as mudanças que acontecerão daqui para frente, ok? Vamos a elas. 1. Manchas na pele. 2. Sensibilidade no olfato e paladar. 3. Fortalecimento do cabelo. 4. Alterações nas mamas. 5. Adaptação da coluna. 6. Surgimento de estrias. 7. Maior quantidade de fluxo sanguíneo. 8. Acréscimo de massa no útero. 9. Modificações do sistema digestivo. 10. Aparecimento de varizes. E 11. Inchaço nas pernas, pés e tornozelos. 1. Manchas na pele. Vou ter manchas na minha gravidez? Provavelmente sim, mas não se preocupe, sabe por quê? Essas alterações pigmentares são mais comuns do que você imagina. Cerca de 90% das gestantes sofrem essas modificações e são mais proeminentes na pele negra. E onde elas aparecem? A hiperpigmentação ocorre de forma generalizada e se acentua nas regiões como a auréola da mama, genitália, períneo, axilas e face interna das coxas. E sabe por que isso acontece? Bem, durante a gestação existe um aumento dos hormônios melanocítico estimulante, o MSH, que acelera a síntese da melanina, o estrógeno e a progesterona, que acelera a síntese da melanina, o estrógeno e a progesterona. Assim, essas áreas contendo maior concentração de melanócito, somado à suscetibilidade ao estímulo hormonal, desencadeia esse sintoma. E quando é que eu vou perceber isso? Essa hiperpigmentação costuma aparecer a partir da 8ª semana de gravidez. Mas não se preocupe, a boa notícia é... Tcharam! Esse sintoma começa a diminuir na 30ª semana e evolui até um ano após o parto. Existem ainda as manchas escuras que aparecem no rosto da gestante, as chamadas melasmas. Essas ocorrem em até 75% das grávidas e costumam aparecer a partir do segundo trimestre de gestação. E esse melasma também desaparece? Sim! Ele some da mesma forma que a hiperpigmentação, ou seja, até um ano depois. Entretanto, até 30% das gestantes podem ficar com alguma sequela dessas manchas e é mais persistente em mulheres que fizeram uso de anticoncepcionais orais. Nesse caso, sabe o que você pode fazer? O tratamento é simples, veja. É só usar protetor solar, evitar se expor exageradamente ao sol e usar fórmulas à base de corticoides, hidroquinona e tretinoína. Mas cuidado, você não gostaria de causar algum prejuízo ao seu bebê, não é mesmo? Então, use essas fórmulas apenas após o parto, ok? 2. Sensibilidade no olfato e paladar. Por que será que os odores incomodam tanto no início da gravidez? Richard Bloom, MD, e Leroy Heinrich, MD, tanto de ginecologia e obstetrícia,
da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, são coautores de um livro que examina a fundo essa questão. Os estudos sugerem que, no primeiro trimestre de gestação, o sistema olfativo desenvolve uma qualidade aguda nas gestantes, ou seja, uma hipersensibilidade provocada pelo aumento do hormônio estrogênio nesse período. Você acorda de manhã e já logo começa a sentir enjoos? E durante o dia? Enjoos, enjoos e mais enjoos. Parece não ter fim. A tão falada doença da manhã se manifesta na maioria das mulheres. E essa doença da manhã, as mães experientes já sabem que podem acontecer a qualquer hora do dia. Mas enfim, por que isso acontece? Bem, há algumas suspeitas, mas, de acordo com a pesquisa do Dr. Bloom, quase todos os estímulos causadores das náuseas e vômitos são os cheiros. Descobriram que mulheres relataram que os odores são gatilhos comuns para os enjoos. E vocês, mamães, o que acham? Concordam? Você sabia que esse mal-estar pode proteger seu bebê? Sim! Em estudos anteriores, revelou-se que mulheres que sofrem de náuseas e vômitos na gravidez são menos propensas a sofrer um aborto. Aborto? Como assim? Calma! É bem simples. Funciona mais ou menos assim. Numa placenta saudável, é normal a produção de mais estrogênio no início da gestação. No entanto, essa placenta sadia não está ampliando a fabricação desse hormônio. Não aumentará a sensibilidade olfativa a ponto de causar o mal-estar. Conclui-se assim que esse sintoma não está associado à gravidez, mas sim ao risco de um aborto. Sendo assim, essa é somente uma maneira que o organismo da mamãe encontrou de preservar o seu feto. Interessante, não? Felizmente, a produção de estrogênio diminui a partir do segundo trimestre da gestação. E com isso, essa sensação desaparece por completo. Ai, que alívio, hein? 3. Fortalecimento do cabelo. Você sabia que os cabelos ficam mais bonitos na gravidez? É verdade. Na grande maioria das grávidas, o cabelo cresce mais rápido e aumenta o volume. Contudo, isso não é uma regra. Em algumas mulheres, acontece o oposto e o cabelo cai em maior quantidade. Mas por que isso acontece? É simples. Normalmente, cerca de 85% a 95% do seu cabelo está crescendo. O restante está em um tipo de fase repouso. Depois desse período, esses 15% a 5% da sua cabeleira cai ou durante o banho ou na escovação. Estatisticamente, perdemos cerca de 100 fios por dia, naturalmente. Porém, na gestação, a coisa muda de figura. Ops! Com um alto nível de estrogênio no sangue, o crescimento do cabelo fica acelerado e a queda normal diminui consideravelmente. Por isso, suas madeixas ficam mais brilhantes e volumosas. Outra diferença que você notará é: seu cabelo pode mudar de liso para crespo ou vice-versa. E não é só isso. Há variações no grau de oleosidade ou ressecamento dos fios, havendo inclusive modificações de uma gestação para outra na mesma mulher. Imagina acordar de manhã e sabe qual vai ser a outra alteração que você provavelmente vai descobrir? Seus pelos do corpo também vão crescer mais rápido, ou seja, a depilação será mais frequente se você quiser manter o corpo livre deles. E isso também é devido ao hormônio? Sim, no entanto, não pelo mesmo que influencia o couro cabeludo. São os hormônios masculinos ou também chamados andrógenos. Hormônios masculinos? Não se assuste, nós mulheres temos hormônios masculinos em pequena quantidade sintetizadas nas glândulas suprarrenais e no ovário. O problema é que eles sofrem um acréscimo durante a gravidez, provocando esse sintoma, que, vamos combinar, é bem desagradável, não acho, meninas? Enfim, esses vilões são conhecidos como androstenediona, dehidroepiandrosterona, sulfato de hidroepiandrosterona e o mais conhecido deles, o testosterona. Eles se concentram em diferentes graus pelo corpo e são mais comuns na face, braços, pernas e dorso. Na face? Calma! Não se preocupe, esse inconveniente desaparece em até 6 meses após o parto, ou use a depilação para amenizar o problema. Mas, muita atenção!
Não faça uso de cremes depilatórios ou químicos clareadores, pois certamente cairão na corrente sanguínea e podem afetar o seu bebê. Os lasers, eletrólise e aplicações de químicos direto no local também não são recomendados no período, pois há risco de manchar a pele. Mamãe, restaram apenas os métodos tradicionais. Contudo, ainda poderá haver mais uma sensível alteração. Mais uma? Você tem chance de ficar com unhas ou mais fortes ou mais fracas. Isso varia de mulher para mulher. Mas, como eu disse antes, tudo é temporário e vai sumir em até 6 meses depois do parto. 4. Alterações nas mamas. Você tem ideia de qual é um dos primeiros sintomas da gravidez? Se você logo pensou em seus seios, acertou! Você pode notar essas diferenças até mesmo antes de confirmar se está grávida. E a mais óbvia de todas é o aumento no volume das mamas. Você corre o risco de ter de acrescentar até 2 números no seu sutiã. Seios maiores? Quem não gostaria, hein, meninas? Porém, esse incremento, em alguns casos, provoca coceiras devido ao esticamento da pele. E se essa evolução for grande, há a possibilidade de aparecerem as temidas estrias. No entanto, fique tranquila, nada que um bom óleo de amêndoas não resolva, a menos que você seja alérgica. Consulte o seu médico, ok? Há mais algumas alterações que você ainda poderá notar. Veias costumam ficar mais aparentes na região e os mamilos tendem a crescer e endurecer um pouco. Outra diferença, um pouco mais sutil, é a presença de algumas bolinhas situadas na areola. Areola? Sim, é aquele círculo mais escuro em volta do bico do peito. Essas bolinhas, na verdade, são um tipo de glândula produtora de gordura que já estavam lá na areola, só que agora na gestação ficam mais salientes. Ufa, agora acabou, né? Na verdade, ainda não. Também é possível que você sinta uma certa irritação entre e ou embaixo dos seios, e o calor pode acentuar essa sensibilidade. E o famoso colostro? Ah, sim! O famoso colostro não é um líquido fraco para o bebê como se pensava antigamente. Na verdade, ele é super nutritivo e seu bebê irá se alimentar muito dele no início da amamentação, ok? Inclusive, o colostro começa a ser produzido a partir do terceiro mês de gravidez e nos últimos meses pode vazar um pouco. 5. Adaptação da coluna. Já te disseram que é mais difícil manter o equilíbrio na gestação? Como assim? Elementar, meu caro Watson. Por causa do crescimento do abdômen e do desenvolvimento das mamas, o centro de gravidade corporal se desloca para cima e para frente. Assim, num movimento compensatório instintivo do corpo, você joga as costas para trás e seu peso é transferido para os calcanhares, trazendo o ponto de equilíbrio para uma posição mais posterior. Com isso, a curvatura lombar da coluna é acentuada, ou seja, desenvolve-se uma lordose lombar. E adivinha o que isso vai causar? A desconfortável dor nas costas, lombar ou ainda lombalgia. Sim, sim, sim. Esse incômodo atinge a grande maioria das mulheres grávidas, como demonstrado acima. Mas essa dor não é causada apenas pela mudança do centro de gravidade. Não, não. Veja só, dentre os hormônios produzidos mais intensamente na gestação, o responsável por essa alteração postural é a relaxina. Essa fabricação em massa já começa desde o início da gravidez e se equilibra durante o segundo trimestre gestacional, mantendo-se até o final. A relaxina age nas fibras colágenas, amolecendo as cartilagens. Assim, há um distanciamento das articulações, principalmente da pelve e da região pubiana, deixando as junturas instáveis e com mais mobilidade. Acontece ainda uma frouxidão dos músculos e ligamentos, e a bacia sofre uma antiversão, ou seja, uma rotação para frente.
O desenvolvimento do útero, associado à fraqueza muscular, irão forçar a coluna lombar para frente. Desse modo, os músculos lombares sofrerão uma contração, colaborando com o aumento da curvatura. O apoio dos pés irão se distanciar, ocasionando uma espécie de marcha gingada. Enfim, todos esses esforços nada mais são que adaptações do corpo para restabelecer a estabilidade. E são essas modificações que possibilitarão a passagem do bebê na hora do parto. E como ficará meu corpo depois? Calma! Não se preocupe, a natureza é perfeita. Todas as transformações voltarão ao normal em até 5 meses após a concepção. Vale a pena lembrar que existem alguns fatores de risco que podem agravar a lombalgia, isto é, intensificar a dor. São eles: idade mais avançada, estar acima do peso indicado, número de gestações anteriores, tempo gestacional, principalmente a partir do terceiro trimestre do período gestacional, utilização de contraceptivos orais, maior peso fetal, o terrível hábito de fumar. 6. Surgimento de estrias. Quer ouvir uma boa notícia? Nem todas as mulheres desenvolvem estrias durante a gestação. Que maravilha, não é mesmo? Mas, por que elas aparecem? Será que tenho chance de não tê-las? Bem, estudos mostram que ranhuras ocorrem em mais de 70% das mulheres. Porém, alguns fatores podem influenciar o seu aparecimento ou não. Falarei sobre isso daqui a pouco. Vamos primeiro saber o que é uma estria? Certo. Veja, estria de distensão são lesões cutâneas lineares, quer dizer, lesões em linhas verticais paralelas na pele. É uma espécie de atrofia. São riscos bem definidos e secundários às alterações do tecido conjuntivo ou tecido que envolve nossos órgãos. Essas ranhuras sugerem uma correlação de alguns elementos como a perda da síntese de fibroblastos ou células que constituem o tecido conjuntivo, a alteração na estrutura desse tecido, supressão de colágeno, redução de elastina, carência das fibras fibrilinas. Elas podem aparecer na barriga, certo? Infelizmente, não, meninas. Elas têm grandes chances de se desenvolverem em mais locais. Quais? Além do abdômen, há a possibilidade de surgirem no quadril, nádegas e seios também. E quando isso acontece? Bem, esses sulcos costumam dar o ar da graça a partir da 25ª semana gestacional. Seu aspecto é avermelhado no início, contudo depois de várias semanas do parto, cicatrizam-se e adquirem uma coloração prateada. Entretanto, segundo mencionei antes, nem todas as mulheres desenvolvem esse aspecto desagradável na pele. Pasmem! O fato de ser a primeira gravidez somado à idade precoce da mulher, isto é, quanto mais jovem, maior a incidência de estrias. Primeira gravidez? Sim! A primeira gestação é um forte agente e, além disso, existem mais fatores de ação para que elas se formem. Vejamos: idade materna no momento do parto, peso da mãe adquirido durante a gestação, grau de instrução da mulher, cor da pele, histórico de estrias desenvolvidas antes da gravidez, desenvolvimento desses sulcos durante a gestação em parentes de primeiro grau, mãe e ou irmãs, período gestacional no início das ranhuras, doença cutânea anterior à gravidez, tabagismo prévio e ou no decurso da gestação, consumo de corticosteroides tópico, oral, inalatório ou intravenoso ao longo do período, uso de óleo e ou creme enquanto grávida, tempo de gestação na concepção, tipo de parto, peso do recém-nascido. Tudo isso? Pois é, meninas, essa é a realidade. Porém, nem tudo está perdido. É possível driblar os fatores de risco descritos acima, com alguns cuidados, e ainda procurar tratamentos, pois hoje já existem vários e bem avançados que podem reduzir a quase nada ou até desaparecer completamente esse incômodo. Procure seu médico dermatologista. Só ele pode indicar o melhor procedimento para o seu caso. 7. Maior quantidade de fluxo sanguíneo.
Já pensou em quanto sangue seu coração vai ter que bombear? Dentro desse assunto tem algumas curiosidades para revelar a você. O incremento do volume sanguíneo poderá variar entre 30% a 50%. Interessante, não? E como se aplica isso? Simples. O útero, por causa da dilatação extrema, exige uma maior circulação de sangue. Assim, o organismo acrescenta porção sanguínea, também chamada de hipervolemia. Por esse motivo, o coração tem que bombear mais sangue pela aorta, cerca de 50% a mais, ampliando a capacidade cardíaca. Estima-se que em repouso o coração pode atingir uma adição de frequência de até 10 bpm. Dessa forma, ele sofre uma hipertrofia ou uma dilatação. A avolumação uterina desloca o coração para cima e para a esquerda, alterando a frequência cardíaca em algumas posições. Há ainda uma compressão da veia cava que, somada à dimensão do ventre e ao complemento sanguíneo, provoca uma pressão venosa dos membros inferiores. 8. Acréscimo de massa no útero. Sabe quantas vezes seu útero pode aumentar a dimensão na gravidez? Ele crescerá de 500 até 1000 vezes o seu tamanho original. Além disso, ele atingirá de 900 a 1000 gramas até o final da gravidez. A troca de nutrientes e oxigênio entre o sangue materno e o do bebê, do embrião no caso, terá início a partir da quarta ou quinta semana. Ainda nesta fase, os músculos serão distribuídos principalmente na parte superior do útero, para que tenha mais força de estreitamento no momento do parto. Lá pela 38ª semana, o ventre começa a encurtar e alargar o canal. O ventre começa a encurtar e alargar o seu canal. É a dilatação. O útero inicia as contrações periódicas e cada vez mais forte, impulsionando o feto para cima e para baixo. Chegou a hora, meninas! Porém, logo após o nascimento, o ventre continua a contrair-se, impedindo uma eventual hemorragia que seria perigosa para a mamãe. Ainda depois do parto, o útero assume uma forma arredondada e mais consistente e começa o processo de retração, e em alguns dias voltará totalmente ao normal. 9. Modificações do sistema digestivo. Mudanças na minha digestão? Com certeza! O sistema digestivo das grávidas sofrem alterações na fase gravídica. Como assim? Mole, mole, já te explico. Por causa do efeito da progesterona nos músculos, o peritautismo, ou seja, os apertões que a musculatura faz para empurrar os alimentos, fica menos intenso. Esse sintoma desencadeia um certo retardo no esvaziamento gástrico e trânsito intestinal, ocasionando náusea e prisão de ventre. E ainda há a chance da azia aparecer provocada pelo desagradável refluxo. Outra possibilidade é o surgimento das terríveis hemorroidas. 10. Aparecimento de varizes. Posso ter varizes? Infelizmente, com o reservatório venoso expandido várias vezes e o alargamento fácil dos vasos periféricos, as veias retêm mais sangue. Todo esse processo acaba contribuindo para a formação de edemas, tromboses e das temidas varizes. E quando tudo isso acontece? A hipervolemia incrementa velozmente no segundo trimestre, mas no terceiro começa a diminuir esse acrescentamento e se estabiliza em torno de 32 a 34 semanas. Assim, há chance de suceder palpitações nesse período. E por que meu organismo reage assim? São apenas adaptações naturais devido às necessidades do feto e da mãe. 11. Inchaço nas pernas, pés e tornozelos. Já sofreu algum inchaço pelo corpo? Se sim, você poderá ter uma vaga ideia de como as gestantes se sentem principalmente a partir do último trimestre de gravidez. Pois bem, esse inchaço, também chamado de edema, se concentra principalmente nas pernas, pés, tornozelos e ocasionalmente nas mãos. Portanto, meninas, se puderem trocar os sapatos por um número maior e deixarem os anéis de lado, pode ajudar e muito. Por que isso acontece? Note e anote.
Como mencionei anteriormente, o fluxo sanguíneo cresce. Adicionando a isso a dilatação do útero, com o passar dos meses, as veias da região pélvica ou quadril, em especial a veia cava, vão sendo pressionadas, prejudicando a circulação sanguínea. Por esse motivo, os vasos capilares, os vasinhos minúsculos do corpo, ficam mais permeáveis e liberam o plasma, componente do sangue, nessas regiões. Contudo, dois motivos contribuem para o inchaço: passar muito tempo sentada ou em pé, o calor. O edema se agrava com o decorrer do dia, mas desaparece à noite durante o sono. O ato de ficar deitada por várias horas dissipa esse acúmulo de líquidos. Enfim, esse fenômeno já é esperado e considerado normal. Porém, fique alerta. No caso de inchaços repentinos, o mais indicado é procurar o seu médico, pois é possível o risco de pré-eclâmpsia. 2. Gravidez e a montanha-russa das emoções. Você já sentiu que estava muito sensível na fase menstrual? Provavelmente sim, né? Então, imagina o bombardeio de emoções que uma grávida sente. Na gestação, a produção de hormônios, principalmente do estrogênio, é 30 vezes maior que o normal. O simples fato de saber que está esperando um filho desencadeia um turbilhão de emoções que levam à ansiedade, medo, insegurança, etc. Quero ou não essa gravidez? Será que é o momento certo? Tenho as condições físicas para isso? E se eu abortar? Nesse estágio, ou primeiro trimestre, entram questões pertinentes ao contexto em que a mulher está vivendo, como mãe solteira, se a mulher ou o marido querem ter filhos, gravidez planejada, estado de saúde, idade, condição financeira, primeira gestação e por aí vai. Além desses dilemas, existem as oscilações de humor. Gestantes vão do céu ao inferno em segundos. No instante, estão sorridentes e eufóricas, porém, no seguinte, é uma choradeira de dar dó. Ora ficam irritadas por coisas insignificantes, ora o mundo pode desabar que nada lhe tira a calmaria. Num segundo, é uma angústia atroz. No outro, contentamento indescritível. Ufa! Pensa que acabou? E os desconfortos físicos que mencionei agora há pouco? As náuseas, a sonolência, o cansaço, os desejos e aversões por alimentos, a alteração nos seios. Só para lembrar, no segundo trimestre vem a passividade e introversão. O desejo e o desempenho sexual se modificam, as transformações corporais avançam. A percepção dos movimentos do bebê e o impacto material da presença do filho também são agentes colaboradores dessa instabilidade emocional. Por fim, vem o terceiro trimestre. Com a proximidade do parto, a ansiedade vai nas alturas e dá início aos temores do parto, o medo da dor, da morte e das deformações do corpo mais acentuadas se somam nessa fase. Aff, muita coisa, né? Quem se habilitaria? Os benefícios do Pilates antes, durante e depois. Você sabia que praticar Pilates antes da gestação pode minimizar ou até suprimir os desconfortos iniciais da gestação? Pilates antes. Se a mulher for praticante antes da gravidez e não tiver restrição médica, poderá continuar a atividade física até o nascimento do bebê. Falando sobre o aspecto físico, a musculatura de uma maneira geral estará mais tonificada e fortalecida, o que suportará com mais facilidade as mudanças corporais que estão por vir. Mas darei mais detalhes sobre esse ponto daqui a pouco. Bem, além dos ganhos físicos, a questão emotiva será a maior beneficiada nesse estágio inicial. Com a consciência corporal desenvolvida, a grávida ficará emocionalmente de bem consigo mesma. Esse autoconhecimento vai gerar bem-estar. Assim, os medos, inseguranças e ansiedades terão uma dimensão muito menor para a futura mamãe. Pilates durante. Vale muito a pena investir na aplicação do método ao longo da gestação. Você só tem a lucrar. Sua execução refletirá em um alívio precioso. Como assim? A melhora na circulação bloqueará os inchaços característicos da gravidez. Além disso, vai reduzir ou até extinguir as dores. A ênfase nos músculos abdominais propiciará maior apoio das vísceras e desenvolverá a mobilidade e estabilidade da coluna.
E te digo mais, a musculatura do quadril ou assoalho pélvico se tornará mais forte e flexível ao mesmo tempo. Desse modo, a postura será aprimorada e os resultados serão zero lombalgia ou dor nas costas, ou ainda a famosa dor nos quartos. Como diria minha avó, os benefícios não param por aí. E muito mais espaço para o bebê. Também resultará em mais conforto na hora do parto, pois, com o abdômen, o assoalho pélvico e o períneo fortalecidos e ainda uma respiração orientada, não há o que esperar senão uma excelente hora. Outro ganho é a prevenção da incontinência urinária comum em grávidas. Sintoma bem desagradável, não acham? Porém, os benefícios não param por aí. Também haverá melhora na concentração, o que permitirá exercitar-se com muito mais prazer. Vai favorecer a coordenação, a qualidade dos movimentos e o equilíbrio, prevenindo eventuais quedas. A questão da respiração, tão importante no Pilates, vai influenciar principalmente o lado emocional. A ansiedade e o estresse vão cair muitíssimo, causando um efeito calmante nas mamães. E o seu bebê vai agradecer com certeza! Pilates depois. Após toda essa aventura, a natureza fará com que tudo volte ao normal, certo? Sim, mas com algumas diferenças, como uma certa dose de flacidez, principalmente no abdômen, causada pelas adaptações ao longo do período. Pilates vai acelerar o processo de recuperação e elevar o grau de tonificação muscular. Para quem teve um parto normal, é recomendável o fortalecimento do períneo e abdômen depois de passados os 30 dias iniciais. A partir de 3 meses, a atividade praticada antes da gestação pode ser retomada completamente, ou seja, você pode retornar ao nível de aula que você fazia antes de engravidar. Entretanto, para quem teve que passar por uma cesariana, é aconselhável que o primeiro estágio de recuperação, fortalecimento do períneo e abdômen, seja aplicado após 60 dias. E como no caso anterior, somente depois de 3 meses voltar ao ponto de antes da gravidez. Se você gostou desse artigo, compartilhe com seus amigos através das nossas redes sociais. Agora, se você quiser ficar por dentro das últimas dicas, novidades e artigos super interessantes, faça parte da nossa lista VIP e cadastre o seu e-mail. Você vai ficar por dentro de tudo que rola sobre esse universo maravilhoso que é o Pilates. Espero vocês, hein?